Boa tarde a todos que estão participando desse belíssimo congresso. Meus agradecimentos aos organizadores, aqueles que estão expondo seus trabalhos, aqueles que estão participando. O segundo congresso da Rede CT já marcou história, já faz parte aqui da programação acadêmica do Estado de São Paulo, do Brasil e também dos outros países, tanto que ele é internacional. Nessa tarde, nós vamos ficar aqui com vocês, nesse momento, que uma temática bastante envolvente. Nós vamos mostrar, por meio de trabalhos científicos, impactos ambientais em cidades aqui do extremo oeste do estado de São Paulo. Colocando, então, isso. Eu sou a professora Isabel Castanha Gil, sou a mediadora dessa mesa, e é um prazer dividir esse momento com a Aline Maldonado dos Santos, que é mestranda da Unesp de Presidente Prudente, e com Tiago Rafael dos Santos Alves, também mestrando da Unesp de Presidente Prudente. Então, nosso tema, emergências climáticas na escala do lugar. O caso da bacia hidrográfica Aguapeí-Peixe. Nosso trabalho tem como objetivos apresentar os processos históricos de transformação da paisagem natural da área de estudo e análise dos aspectos climáticos de precipitação, evapotranspiração e balanço hídrico climático, com o uso de geotecnologias na bacia hidrográfica Aguapeí-Peixe, como resultado dessa relação sociedade-natureza. Então, é um tema bastante relevante nesse momento que o IPCC, que é o órgão da ONU, né, multidisciplinar e de vários países, que elabora anualmente os relatórios que vão municiar, subsidiar políticas públicas e políticas ambientais em todos os países preocupados com essa temática das mudanças climáticas, do efeito estufa e de outros que nós estamos vivenciando. E nós temos poucos estudos aqui do extremo oeste paulista. A mídia traz sempre temáticas distantes, então, grandes fenômenos. Mas esse trabalho é para reflexão sobre aquilo que está perto de nós, aquilo que nós sentimos todos os dias. Então, Aline e Tiago trazem tanto essa reflexão quanto elementos geotecnológicos para a gente poder avaliar, refletir e começar, então, a ter mais elementos mais concretos para analisar os impactos aqui perto de nós, e certamente que são metodologias e tecnologias que se aplicam em qualquer outra localidade. Próximo. Isso. Eu começo, então, situando onde é que nós estamos, né? Nós somos da área de geografia. Então, nós estamos aqui no extremo oeste do estado de São Paulo. Nós somos uma área de 10.800 quilômetros quadrados, uma área pequena. Estamos delimitados entre 3 rios. Ao norte, nós temos o rio Aguapeí, ao sul, nós temos o rio do Peixe, ao oeste, nós temos o rio Paraná. Essa área, ela é administrativamente, ela é composta por 30 municípios, onde vivemos cerca de 390 mil pessoas. Nossa localização geográfica tem uma particularidade. Por estarmos aqui delimitados entre 3 rios, então nós formamos uma espécie de uma Mesopotâmia paulista.
Estamos no conjunto do estado de São Paulo, particularmente no oeste do estado de São Paulo, mas nós temos uma particularidade. Dracena e Adamantina são duas micro-regiões que estão vinculadas à região administrativa de Presidente Prudente. Tupã está vinculada à região administrativa de Marília. E nós somos a última porção do estado de São Paulo a ser colonizada. E aqui acontece um movimento interessante, porque ao mesmo tempo que nós também estamos vinculados à expansão da cafeicultura e da ferrovia, que esse movimento veio desde o final do século XIX até as décadas medianas do século XX, nós somos desse movimento, né? Que fez surgir a maior parte das cidades do interior do estado de São Paulo. Mas a particularidade é que nós somos a última porção do estado, a última área, e nós nascemos já no apagar das luzes da época de ouro do café. Porque a partir de 1930, na era Vargas, começa todos os investimentos para a parte urbano-industrial. Getúlio Vargas muda o paradigma de agrário exportador, que nós tínhamos desde 1500, para urbano-industrial. E pela caracterização de São Paulo capital, então, por ter já uma concentração de capital por causa das exportações do café, um mercado consumidor considerável, principalmente por causa dos imigrantes europeus, uma rede de transporte já estruturada que ligava as áreas produtoras de café ao Porto de Santos. Então, São Paulo e as cidades do entorno, que hoje formam a região metropolitana de São Paulo, acabaram atraindo e levando para si grande parte, ou a maior parte dos recursos financeiros, da energia política, da estratégia tecnológica. E se toda a atenção estava para a área metropolitana, para a área da capital, certamente que o interior, particularmente a agricultura e o café, que já vai chegando numa fase mundial que os preços já não são mais competitivos e compensadores, então fazem com que esta parte do extremo oeste paulista não se desenvolva na mesma velocidade e no mesmo dinamismo que outras áreas. Outra questão que nos coloca também é que nós estamos distantes da capital, nós temos desvantagens locacionais. Então, nós estamos aqui a cerca de 600, 650, 700 quilômetros da capital, se formos considerar lá as cidades que margeiam o Rio Paraná. E temos ainda no estado de São Paulo, e no Brasil como um todo, uma política institucionalizada que não favorece, que não estimula o desenvolvimento em áreas menos dinâmicas. Então, o próprio sistema, ele acaba fortalecendo e fazendo tornar mais impactante as desigualdades regionais. Então, nesse sentido, esse extremo oeste, particularmente esse pedacinho, nessa área geográfica que eles vão desenvolver os seus estudos, então, não temos, assim, muitas referências bibliográficas e muitos estudos específicos. Daí, mais uma vez, se reforçando a importância dos estudos que eles fazem. Lembrando que aqui nós fazíamos parte do ecossistema da Mata Atlântica, a floresta estacional semidecidual do interior, da bacia do Rio Paraná, com bastante diversidade, mas também todo aquele impacto da agricultura,
toda aquela euforia do café, se imaginava que o café também não iria acabar nunca, aquele ciclo de ouro. Então, tudo isso contribuiu para que todo esse oeste paulista, em poucos anos, em poucas décadas, visse a sua vegetação nativa se acabar. E aqui, grande parte dos nossos municípios restam apenas 2% de cobertura vegetal nativa. Esse 2% também é descontínuo, na margem desse rio, mas não na margem do outro, na cabeceira desse córrego, mas não na cabeceira do outro. Então, esses remanescentes fragmentados também não conseguem formar uma condição para que flora e fauna tenham aqui a sua caracterização, o seu desabrochar, a sua potencialidade. Devido também à questão climática, clima tropical, temperaturas elevadas, estação seca, estação chuvosa, e mais as características geológicas do nosso solo, que nós somos aqui uma bacia sedimentar, portanto, nós estamos no Arenito Bauru, os nossos solos são muito suscetíveis à erosão e, por consequência, os nossos córregos são suscetíveis a assoreamento. Então, nós estamos no Oeste Paulista, não só onde nós estamos, mas todo o Oeste Paulista, nós temos extrema vulnerabilidade ambiental. E isso, nesses últimos anos de mudanças climáticas, nós estamos exatamente numa parte da América do Sul onde esses impactos têm sido mais severos, por uma dinâmica da natureza, pelas alterações todas de décadas e décadas, e se agravando pela intensificação de desmatamento e queimadas na Amazônia, uma vez que estamos aqui, por causa da dinâmica das massas de ar, estamos numa área que essas chuvas acabam vindo até o Centro-Sul, e em função de tudo isso, segundo o próprio IPCC, essa parte da América do Sul, o Centro-Sul da América do Sul, é uma das mais impactadas nessa fase atual dos fenômenos das mudanças climáticas. Então, vocês vejam que nesse contexto todo, o trabalho da Aline e o trabalho do Tiago, eles têm uma relevância grande. E pela metodologia, conforme eles mesmos vão colocar, então, essa metodologia é replicável e é possível de ser colocada em prática, de ser usada em outras localidades do Brasil, e isso oferece subsídios importantíssimos para políticas públicas municipais e também para as instituições, para a educação, para professores, para empresários. São informações de grande relevância. Então, agora eu passo para a Aline e ela vai colocar outra parte. E aí, então, vocês vão ver a importância desse trabalho. A dinâmica será da seguinte maneira: cada um terá 20 minutos para falar e, ao final, nós abrimos aqui um debate. Tanto podemos colocar pelo chat, como também quem está pelo YouTube pode colocar lá suas observações. O primeiro a falar, então, é o Tiago. Tiago, agora é contigo. Tudo bem, professora. Obrigado, então, pela apresentação inicial. Professora Isabel Castanha Gil, minha eterna professora aí no curso de História junto à Unify aqui em Adamantina, foi minha orientadora também. Eu reitero que é um prazer estar aqui com ela nessa mesa, tanto ela quanto a Aline também, que é minha parceira aí de pós-graduação. Então, conforme já apresentado pela professora Isabel, eu sou o Thiago, né? Eu sou aluno do mestrado profissional em Geografia, lá da Unesp de Presidente Prudente, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns temas, alguns trabalhos que nós desenvolvemos junto à disciplina de climatologia, uma disciplina que tanto eu quanto a Aline cursamos, né, no decorrer do nosso curso, e esses trabalhos eles são bem relevantes, porque até então
a gente não tinha desempenhado nada, nenhum tipo de estudo nesse sentido sobre a nossa região, né? E tendo como base também o nosso recorte empírico, né, dentro das nossas pesquisas, cada qual tem a sua, a gente optou em fazer justamente um balanço hídrico, né, desses locais onde nós optamos em pesquisar, né, dentro desse nosso recorte empírico. E o que nós trouxemos enquanto metodologia, como a professora acabou de mencionar agora, né? Bom, deixa eu só passar aqui só um minutinho. Bom, primeiro de tudo, como eu mencionei para vocês, nós utilizamos toda essa metodologia, todo esse trabalho foi desenvolvido dentro da disciplina de climatologia do professor José Tadeu Tomazelli, né? Muitas pessoas devem conhecer, aliás, o professor Tomazelli, né, como é muito conhecido, e nós nos valemos de dados dentro da plataforma Giovanni, que é uma plataforma desenvolvida pela Agência Espacial Norte-Americana, no caso a NASA, né? E, para tanto, o que a gente fez? Nós desenvolvemos, dentro da coordenada, dentro desse recorte empírico que nós temos, uma coordenada de 0,2 por 0,2. Então, fizemos um retângulo envolvente dessa localidade. E dentro de uma série temporal que vai aí do ano de 1998 até o ano de 2019. Então, para a realização de tudo isso, nós nos valemos, então, de dados de precipitação, dentro dessa missão da TRMM 3B42, e dos dados de temperatura também dessa missão FLDAS NOAA, tá? E, em relação aos dados de evapotranspiração potencial, nós estimamos esses dados através de alguns cálculos dentro da metodologia que nós utilizamos, tá? Para a realização, então, desse balanço, nós também utilizamos uma CAD de 100 milímetros, no meu caso, que eu analisei o córrego do Rancho, e a Aline, naturalmente, utilizou uma CAD de 125 milímetros, tá? Tanto para Tupã, como também para Parapuã. Então, pessoal, o que a gente vai inicialmente comentar aqui, né? Isso daqui é comum, todos nós já aprendemos tanto lá no ensino fundamental como no ensino médio, mas vale a gente destacar aqui dentro dessa figura que ela é bem didática, né? Como que funciona esse ciclo da água. Então, falamos como que nós utilizamos a nossa metodologia, mas agora a gente vai dar uma breve explanada sobre isso. Então, como a gente sabe, todo esse ciclo da água, nós temos esse momento de evaporação, evapotranspiração, e lá nas grandes altitudes, todo esse vapor ele vai acabar se condensando e precipitando, naturalmente lá em contato com outros compostos químicos e tudo mais, e a gente percebe que essa água, ora ela escoa, ora ela infiltra, isso dentro de condições normais, tá bom? Então essa é uma representação gráfica do ciclo hidrológico que a gente já está bem acostumado a ter estudado lá no ensino fundamental, no ensino médio, e isso é muito comum a nós. Sabendo então que nós comentamos sobre essa ideia de escoamento e infiltração, é importante também a gente destacar que em áreas urbanas isso pode sofrer algumas alterações. Então nós temos duas definições aqui que é importante também a gente tratar dentro desse trabalho que nós analisamos. Existem áreas de capacidade de infiltração limitada, que aí nós podemos colocar como, por exemplo, solos que são muito argilosos, temos também aí solos compactados, né, os gramados. Então essas áreas, elas são consideradas de certa forma como uma capacidade de infiltração limitada. Infiltra água, infiltra, mas não tanto quanto infiltraria normalmente na natureza, tá bom? Então dentro de áreas urbanas, nós temos situações como essas também. Então eles têm uma baixa capacidade de infiltração. Por um outro lado, nós também temos áreas que são praticamente impermeáveis, né? E dentro dessas áreas nós podemos destacar os telhados das casas. É um exemplo, quando a água cai lá, precipita, né? A gente percebe que ela não fica lá parada, ela naturalmente vai escoar, porque ela não vai se permeabilizar naquele local. Do mesmo modo, as ruas, a gente tem aí a condição asfáltica, né, e tudo mais, a gente percebe que tudo isso acaba escoando mais rápido. E temos também as áreas aí de passeios. Então, conforme a professora mencionou aí, nós temos uma região que é praticamente aí cercada de... tem uma formação, aliás, né, dentro desse arenito Bauru, que é bem suscetível a áreas erosivas, né, a procedimentos de erosão de forma muito fácil. E isso a gente consegue perceber. A gente percebe que nos últimos tempos, de tanto que a gente impermeabilizou os nossos solos, né, as regiões mais baixas, elas acabam sofrendo esse processo erosivo, né, de forma muito mais acentuada. E também, de certa forma, a gente também consegue perceber que os nossos cursos d'água também acabam sofrendo muito com isso, principalmente aí devido ao assoreamento, a essa descarga que nós temos aí de grandes sedimentos que acabam indo para essas regiões. Bom, pessoal, e
Trazendo agora para o contexto do que nós realizamos, eu mostro para vocês aqui como que é a interface dessa plataforma que nós extraímos os dados, que é a plataforma, né, a interface aqui da Giovanni. Então, como vocês podem visualizar, ela está toda em inglês aqui, né, mas ela não é um bicho de 7 cabeças como a gente achou de início, né? A gente consegue dar um cliquezinho lá com o botão direito do mouse e traduzir a página. Então, vocês podem ver que essa área superior aqui, a gente consegue selecionar a área de plotagem, a gente consegue selecionar as datas, né, um período inicial, um período final, e o retângulo, a região que a gente pode mensurar ali na parte superior, como vocês podem ver ali no menos 180, menos 90, tá? E, basicamente, também nós conseguimos selecionar o que nós queremos de dados, né? Dados atmosféricos, dados de precipitação, dados de temperatura, e aí foi o que nós fizemos. Selecionamos todos esses dados, dentro de todas as possibilidades que nós tínhamos lá, dentro daquela série temporal, e fizemos o cálculo que nós vamos apresentar posteriormente. Delimitando, então, esse nosso recorte empírico, a professora Isabel apresentou a região da Nova Alta Paulista, né? E aqui cabe apresentar também para os nossos ouvintes, né, que eu posso assim dizer, para as pessoas que nos ouvem aqui, que todo esse recorte ele foi realizado dentro dessa UGRE, dessas duas UGREs, aliás, né, as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a 20 e a 21. Esse daqui é o mapa do estado de São Paulo, a gente tem 22 UGREs, né, e nós, basicamente, estamos inseridos dentro da 20 e da 21. Respectivamente, a 20 corresponde aí à bacia do rio Aguapeí, ou Feio, né, e a 21 à bacia do Rio do Peixe, que é onde nós, lateralmente, aqui também estamos inseridos. Eu, no caso, aqui resido em Adamantina, então, basicamente, nós estamos inseridos aqui em meio às duas. Então, pessoal, também, para a gente delimitar aqui de onde nós extraímos esses dados, né, vocês perceberam que na imagem anterior, no mapa anterior, nós destacamos as duas UGREs. Então, nessa primeira seta que vocês conseguem visualizar mais à direita aqui, nós temos o município de Tupã. Ao centro aqui o município de Parapuã, e mais aqui ao oeste, né, nós temos o município de Adamantina. Então, nós analisamos dados dessas 3 cidades que compõem a região da Nova Alta Paulista e que estão inseridas dentro dessas duas UGREs, tanto da 20 como da 21. Tá? Bom, essa daqui, para que fique mais claro, né, essa daqui é um mapa bem simples, eu retirei lá do próprio Google Maps, né, um mapa do município de Adamantina, da área urbana dele. Então, esse ponto onde vocês estão vendo localizado aqui com a seta, próximo aqui a esse Jardim Bela Vista, né, e tudo mais, é onde nós temos uma das nascentes do Córrego do Rancho, ou Ribeirão dos Ranchos, que naturalmente foi onde eu utilizei esse retângulo para que eu pudesse fazer esse cálculo. Então, como vocês podem perceber, eu utilizei um retângulo de 2 por 2, né, de 0,2 por 0,2, para realizar todo esse balanço hídrico dessa região, tá bom? Então esse é um dos pontos dos quais eu iria analisar dentro da minha dissertação e tudo mais, e naturalmente a Aline também depois vai demonstrar as outras duas áreas, tanto em Parapuã como em Tupã, da qual ela analisou. Então essas foram as coordenadas que eu acabei utilizando para plotar todos aqueles dados dentro do Giovanni. E diante disso, o que nós conseguimos extrair de lá? Bom, essa primeira coluna que vocês conseguem visualizar aqui, nós temos toda essa média de temperatura anual, tá? Então, a primeira coluna se refere à temperatura. Então, a gente consegue perceber que as temperaturas maiores no decorrer do ano, elas se concentram basicamente em dezembro, novembro, janeiro, fevereiro, tá? E as menores, naturalmente, aí no período de inverno. A gente consegue perceber aí, tanto junho como julho, são os meses aí que nós temos as médias mais baixas, não tendo aí uma grande diferença, tá? Na segunda coluna, a gente consegue perceber os dados aí de precipitação também anuais, tá? E conseguimos também perceber que é bem evidente os períodos mais chuvosos dentro dessa nossa região. Então percebemos aqui que em janeiro, dezembro, né, fevereiro, novembro também, até março, a gente consegue ter um período de grandes chuvas dentro dessa região. Período que a gente chama aí também de período de recarga, como eu vou demonstrar posteriormente. Na terceira coluna, nós temos então os dados de evapotranspiração potencial. Tá? Então, a gente também consegue perceber que onde mais nós temos uma evapotranspiração maior são nos meses, normalmente, onde se concentram os maiores períodos de precipitação também. Tá? Na quarta coluna,
Temos aí também a precipitação menos a evapotranspiração, que é um cálculo que também é realizado, o negativo acumulado, o armazenamento, as alterações, a evapotranspiração real, as deficiências e os excedentes, que é o que eu vou descrever um pouquinho mais à frente, tá? Bom, para ficar um pouquinho mais claro, né, o que eu mencionei anteriormente, esse gráfico aqui ele consegue elucidar bem. Então, com as colunas aqui em azul, nós conseguimos perceber os meses que nós temos os períodos mais chuvosos, dentro dessa série temporal, tá? Então, estamos falando aí num período de 22 anos. Então, a gente consegue perceber que janeiro, dezembro, fevereiro e novembro são, de certa forma, aí, os 4 meses que nós temos um período de chuvas maior. E março, vamos acrescentar também isso aqui, tá? E os períodos em que nós temos as maiores evapotranspirações, eles acabam também coincidindo, de certa forma, com os meses mais chuvosos também. Choveu mais, acaba evapotranspirando mais. Tá? A gente conseguiu constatar isso também. E aqui, pessoal, no segundo gráfico, a gente consegue perceber o quê? Os meses onde nós temos as maiores deficiências hídricas no nosso solo e os meses em que nós temos os maiores excedentes, que naturalmente a gente entende que isso é o período de recarga do solo. Então, como a gente viu lá naquela outra tabelinha, a gente tem as deficiências e tem os excedentes. Então, o período que vocês conseguem perceber aqui que nós temos excedentes, ele vai de janeiro, basicamente aqui até abril. E o período em que nós temos deficiências de água nesse nosso solo, ele vai de praticamente aqui abril até novembro. Então percebam que nós temos aí 4 meses, de certa forma, em onde nós usufruímos de boa quantidade de água, e nós temos um restante aí de praticamente 8 meses em que a gente praticamente não tem nada. Tá? A gente naturalmente tem até falta, principalmente aí que olhando em agosto, setembro, outubro e até novembro, quando começam as chuvas, para que haja recarga nesse nosso solo. E dentro dessas análises que nós realizamos, tendo como base aqui o município de Adamantina e o córrego do Rancho, que foi onde nós fizemos esse retângulo envolvente, né, a gente trouxe algumas considerações, né? Na verdade, não fizemos nenhuma vamos falar que a gente não trouxe nenhuma conclusão, mas na verdade alguns apontamentos daquilo que a gente verificou. Percebemos então que essas precipitações anuais, elas vão atingir valores médios, né, de 1.394 milímetros, isso em média, tá, dentro dessa série temporal. A evapotranspiração potencial, ela se concentra entre os meses de outubro e março, o que vem a coincidir com as maiores médias de temperatura e precipitação, como eu mencionei anteriormente. O excedente hídrico, ele vai se concentrar bem dentro do primeiro trimestre, após o período de recarga, que vai ser compreendido entre novembro até mais ou menos o mês de março. E de abril a outubro, com uma pequena oscilação entre maio e junho, nós temos um período de deficiência hídrica. Então, isso a gente consegue constatar dentro desses dados que nós analisamos da plataforma Giovanni. Tá? Então, isso a gente achou bem interessante, porque a gente ia procurava, mas não tinha nada falando sobre isso. Aí, dentro da matéria, dentro da disciplina de climatologia, o professor falou, não, cada um vai trabalhar dentro do seu recorte empírico. E eu falei, gente, é interessante, vamos fazer de Adamantina. E essas são algumas considerações que a gente conseguiu trazer para a nossa região. Muitas vezes a gente vê que as temperaturas, né, a gente consegue ver que a situação das chuvas estão sendo mudadas ao longo do tempo, a gente tem uma concentração maior em um determinado mês ou em outro, e a gente fala assim, não, vamos analisar a série temporal. E a gente consegue perceber que na série temporal nós temos poucas mudanças, mas a gente consegue perceber que isso, ao longo do tempo, vem sendo alterado de forma bem mais evidente no nosso dia a dia. Na série temporal, isso não aparece tanto, mas a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Bom, pessoal, essa daqui foi basicamente a minha análise. Nesse momento, eu passo a palavra para a Aline, para que ela fale sobre a parte do trabalho dela que se concentrou na região de Tupã e Parapuã. Aline, é contigo. Obrigada, amigo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal desse congresso maravilhoso, que a gente está tendo muito orgulho, não só de fazer parte, como também de estar vendo todas as palestras que estão super bacanas. Eu vou falar de Tupã e, antes de mais nada, o trabalho sobre a cidade de Parapuã foi cedido pelo meu grande amigo,
companheiro de uma turma que eu faço parte, uma equipe de trabalho que eu amo demais, um pessoal top, a gente faz muitos trabalhos aqui voltados para essa região do Aguape Peixe. Então, a parte de Parapuã, ela vem do meu querido amigo Luiz Cláudio Lopes Andrade, ele é do departamento, diretor do departamento de Parapuã, de agricultura, mas quando chegar na dele eu já vou estar mencionando mais uma vez. Antes de mais nada, valeu, amigo, muito obrigada por estar junto com a gente. Bom, aqui eu vou falar sobre o município de Tupã. O meu estudo, ele se baseou nessa área central do município, mais basicamente ali na sede do município, localizada na Praça da Bandeira. A gente procurou também trazer para essa mesa 3 estudos diferentes, sendo que um estudo, como o do Tiago, que ele fez, foi numa área de um córrego. O meu estudo, ele foi numa área de muito impermeabilizada, uma área de cidade urbana, e o estudo do Luiz, ele foi numa área entre a área urbana e a área rural, na chácara dele. Então, é legal que a gente vai poder ter essa noção geral de 3 cidades e de 3 locais diferentes, mas ao mesmo tempo, né, tem alguma coisa em comum. Então, aqui é do município de Tupã, eu utilizei essas coordenadas no retângulo lá do Giovanni. Pode passar, amigo. Bom, a minha planilha, eu gostaria de chamar muita atenção para vocês na questão da precipitação. Tanto eu quanto o Luiz, nós fizemos com uma CAD 125, então já é uma CAD um pouco maior. Mas mesmo assim, ela está muito próxima. O valor anual de Tupã, da média anual, ela é um pouco mais baixa das duas que foi levantada. Nós temos aqui 1.179 milímetros anuais que cai nessa série temporal que já foi falada, de 1998 a 2012. Então, aqui nós vemos que como realmente também saiu no trabalho do Tiago, os dados de precipitação e de evapotranspiração, eles estão muito próximos. Aqui, no caso de evapotranspiração, ela foi um pouco maior. E o que me chama a atenção, e o que chamou muito, e eu peço para vocês prestarem atenção, no caso aqui, seria para essa quantidade nossa do negativo acumulado. Vocês verem que a partir de fevereiro nós temos vários valores negativos aqui no município, chegando até a menos 105. A questão de armazenamento para o município de Tupã, apenas em fevereiro nós tivemos toda a capacidade de água, de armazenamento, toda a capacidade no sistema só foi atingida em fevereiro. Nós tivemos vários meses que são abaixo, pode ver, fevereiro ele já não atingiu a CAD, em março não atingiu a CAD. Então, mais uma vez, para nós aqui em Tupã, a questão também do município aqui, né, é muito forte até a parte de fevereiro, de final de novembro a fevereiro, aí depois tem uma queda muito grande, chegando assim a setembro e outubro, com valores muito baixos, né, e o excedente, a gente só observa o excedente de água em todo o sistema em fevereiro. Nenhum outro mês é observado, vocês podem ver que todos os valores são negativos. E quando você fala em deficiência, a gente percebe que a partir de abril começa uma questão de muito forte deficiência hídrica aqui, tanto que em meses por exemplo, agosto, junho, julho, agosto, que são meses de inverno, coincide assim, nós temos um deficiente muito, muito alto, muito grande. Pode passar, amigo. Aqui é um balanço, aquele balanço que eu fiz, mas aqui já mais na forma de figura, né? Nós podemos ver a questão daqui da precipitação, podemos ver a questão das alterações, a partir de abril já começa a ter alteração. Nós temos a deficiência também,
percebemos que essa questão de deficiências, alterações, elas coincidem a partir de abril, e elas estão coincidindo com o trabalho do Tiago, que fica todo esse tempo com déficit, começando só a aumentar a água no sistema a partir daqui de dezembro. Então, todos esses meses são meses que nós temos muita deficiência de água no sistema. Pode passar, amigo. Então, as conclusões que eu cheguei conclusões não, né? Os apontamentos que nós chegamos foi que, em volumes assim de precipitação pluviométrica, do período de 1998 a 2019, vocês me perdoem que eu falei 2002 agora há pouco, a média anual nossa foi de 1.179. A média do Tiago, por exemplo, foi de 1.394. Então, aqui a gente já sente que a nossa média já está um pouco menor. Mas nem todos esses períodos houve muito poucas mudanças em questão de precipitação. Teve dias que choveu mais, nós tivemos meses um mês assim, que não teve chuva nenhuma, passou o mês inteiro de agosto sem chuva nenhuma. Os meses de maiores secas são os que coincidem realmente com o período de inverno, tendo alguns meses com médias mensais de precipitação abaixo de 10 milímetros. E esses meses com maior volume de chuva são os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, sendo fevereiro, como eu tinha mostrado para vocês no balanço, o mês que a gente considerou um mês que conseguiu chegar na CAD do balanço. Pode passar, amigo. Também as maiores taxas de evapotranspiração, elas também coincidem com os meses de maior precipitação, como foi levantado no trabalho do Tiago, sendo que na evapotranspiração, o mês com maior índice é janeiro, depois vem dezembro, março e fevereiro. E o mês com maior excedente de água no solo e capacidade de água disponível, né, é fevereiro, quando é possível observar esse aumento no armazenamento da água vindo de meses anteriores, como janeiro, dezembro, janeiro, né, que quando começa esse período de chuva aqui para nós. E os meses de maior déficit, realmente, eles coincidem com as estações mais frias, como outono e inverno, de abril e agosto. Pode passar. Agora, graças a meu querido amigo Luiz Cláudio, mais uma vez, muito obrigada, amigo, pela parceria. Eu vou passar o balanço hídrico que ele fez no município de Parapuã. Aqui vocês podem perceber essa setinha, ela indica a distância até da cidade, que é o corpo hídrico que tem no município, né? É um pouco distante. Aqui o estudo foi feito, como eu disse, na chácara dele. Então, é uma área que fica em transição entre a área urbana, que é altamente impermeável, e essa área rural, né? Que existem mais árvores, mais áreas de permeabilidade da água. Então, mais áreas com infiltração de água do que uma área que seja como a nossa aqui do meu estudo, uma área urbana, completamente urbana. Pode passar, amigo. Aqui são as coordenadas utilizadas por ele para estar fazendo aquele retângulo envolvente. Quer dizer, através dessas coordenadas que ele conseguiu baixar todos os dados que saem do Giovanni. Pode passar. Bom, aqui é o balanço hídrico dele. Eu chamo a atenção pelo volume de água, que foi de precipitação, de média anual, né? E a média dele também muito próxima da média do Tiago, e superior à média de Tupã, que é de 1.374, a de evapotranspiração é de 1.309. Aqui nós vemos que coincide justamente com o trabalho do Tiago, com o meu trabalho, de que as questões mais deficientes nos sistemas, elas começam a partir de março e vão até meados de setembro, outubro, né? Aqui é a diferença, a terceira coluna, não sei se vocês conseguem enxergar meu cursor, mas a terceira coluna aqui é a coluna da diferença entre a precipitação e a evapotranspiração potencial. Pode perceber dados, valores negativos.
Depois nós passamos para a coluna do lado, que é a de negativo acumulado. E olha, vocês vão percebendo os valores negativos também coincidindo de abril até... Aqui ainda o negativo acumulado, ele vai até outubro. A questão de armazenamento, o município aí saiu um pouco melhor que Tupã. Ele conseguiu, em 3 meses seguidos, preencher toda a CAD, então conseguiu preencher no sistema na água, mas aí, a partir do momento que chega março, já começa a diminuir, né? Os valores de Tupã, como vocês bem lembram, apenas um mês, que foi o mês de fevereiro, que a gente conseguiu isso. As alterações, chegamos às alterações que também, mais uma vez, coincide realmente com março até meados de setembro. Os déficits também, eles ocorrem a partir de março até meados, mais ou menos, de agosto, e o excedente, que, embora seja uma área que ela está entre o urbano e o rural, é uma área que talvez a gente poderia, por ser uma área que tem maior infiltração da água, a gente só observa aqui nos 2 primeiros meses, de janeiro e fevereiro, ou seja, no mês de janeiro com 81 e o mês de fevereiro com 45 milímetros. Então, nós observamos que, assim, embora sejam em áreas diferentes, embora sejam em áreas que existem, por exemplo, uma área tem mais infiltração do que a outra, na área de Tupã, que seria uma área totalmente permeabilizada, que nossos excedentes apenas um mês, e é muito pouco, é 3 milímetros. Aqui a gente observa que ali é uma área com mais áreas de infiltração, e mesmo assim, você vê que o excedente deles é de 81 em janeiro e 45 milímetros em fevereiro. Então, também, mesmo sendo uma área um pouco melhor, nós não encontramos tanta água no sistema, assim, né? Pode passar, né? Aqui eu trago também, feito por ele, pelo Luiz, um gráfico sobre a diferença dos excedentes versus a deficiência. Também foi percebido que o volume de precipitação é algo assim que realmente é um volume constante, mas ao mesmo tempo as deficiências também elas são altas demais. Então, é algo que a gente tem que começar a ter muita atenção voltada para esse quesito de água, para o nosso grande interior, né? Como vocês podem perceber, não existem muitas diferenças, e realmente a grande preocupação é de passar vários meses com dados assim tão preocupantes, dados tão baixos, e muitas vezes deficiências em um sistema. Pode passar. Aqui nós temos um gráfico que fala sobre o excedente versus as deficiências e versus as alterações do sistema hidrológico, né? O excedente, ele está em azul, as deficiências, elas estão aqui em amarelo, e as alterações em vermelho. Então, são dados, assim, que levam muita preocupação, porque deficiência, por exemplo, vindo desde março até a questão de dezembro, e assim, pode ser que agora não traga tantos problemas para o nosso sistema. Mas, e mais para frente? Quanto mais a gente fica utilizando, quanto mais a gente utiliza e não retorna essa água, quanto tempo a gente ainda vai poder estar disponibilizando para cada cidadão nas cidades? Quanto tempo ainda a gente vai conseguir ter água? Água na torneira, água para você tomar banho. E com essa dúvida, pode passar, primo. Eu peguei nesse meu amigo essa questão que ele traz, esse questionamento que eu achei muito pertinente para nós aqui. Apesar de pensamentos cíclicos em se tratando de clima, a demanda hídrica maximizada pela pressão populacional traz toda à tona uma crucial questão. Nós vamos ter água suficiente à necessidade das futuras gerações? Nossos filhos, eles vão ter? Se todos esses dados que estão mostrando para nós agora são meses e meses com deficiência,
Será que vai ser possível, ao final de um tempo, de um período temporal, que nem esse de 21 anos aqui finalizado, nós vamos conseguir ter dados assim suficientes, ou a tendência vai ser cada vez mais a gente utilizar esses recursos e a infiltração, que é um pouco complicada. Eu já li um estudo de um professor da Federal de São Carlos, não minto, de Botucatu, e que ele diz que a água para infiltrar e chegar até o aquífero Guarani, ela demora 300 anos. A gente explorando, e tendo todo esse tempo para retorno da água, para fazer parte do ciclo, será que a gente vai ter, nessas próximas gerações, a gente vai ter água para abastecimento, água para os quesitos básicos nossos e dos nossos filhos? Aqui, como eu disse, do Luiz Cláudio Lopes Andrade, ele é diretor do Departamento Municipal de Agricultura e do Meio Ambiente do município de Parapuã. E para terminar, pode passar, amigo, eu vou trazer um professor que eu adoro e vou aproveitar para fazer um spoiler. Angélica, não me mata. Nós vamos estar trazendo agora, para início de dezembro, nosso querido professor Edson Luiz Piroli, junto com a professora Eldes e o professor Pablo Meira, no ciclo ambiental. Nós vamos estar trazendo a palestra dele, então eu já trouxe agora já um pensamento dele que é totalmente voltado para esse nosso estudo, e com o aumento da população e consequente aumento da demanda por recursos naturais, assim como com a ampliação dos espaços ocupados, se não houver sistema de gestão eficientes e uma reaproximação das pessoas da natureza, no mínimo para compreender quais são seus ciclos, suas características, o caos ele tende a se instalar e se ampliar cada vez mais. Essa frase eu tirei do livro Água por uma Nova Relação, do professor Edson. Quem tiver a oportunidade, leia, que é muito bacana esse livro, né? E assim, logo nós vamos estar lançando os nossos cartazes sobre o ciclo. E por aqui eu deixo essa intimação para todos que estão assistindo. Vocês já pararam para pensar se meu filho, meu sobrinho, eles vão ter água? Nós temos áreas de infiltração de água no solo? E como é que está o nosso sistema? É muito importante que trabalhos como esse sejam realizados em todas as nossas regiões, porque vocês podem ver, como pôde ver, está muito próximo, tanto a questão de precipitação, quanto a questão de evapotranspiração, principalmente a questão de meses de inverno e verão, inverno e outono, nós temos períodos de seca que são muito preocupantes, principalmente para municípios como nós, que vivemos de abastecimento, né? Abastecimento através de poços. Então, e não só isso, nós precisamos cuidar, é muito urgente nós cuidarmos de todos os nossos recursos hídricos, né? Pode passar, amigo. Então, eu agradeço, aqui são as referências bibliográficas, né? E agora eu agradeço muito, pode passar para o próximo, terminando a nossa apresentação. Eu agradeço a presença de todos aqui. Aqui é as nossas redes em que a gente faz parte, a professora, né, professora? Então, eu agradeço muito a rede RCT, vocês foram maravilhosos, um evento maravilhoso. A turma do PGEA, a turma da rede de resiliência, ao pessoal da Unesp, muito obrigada. E eu convido a todos que ainda o evento não terminou, e ele vai até a noite, então convido a todos para estarem participando à noite também, que são palestras maravilhosas. É isso. Muito bem. Parabéns, Tiago. Parabéns, Aline. Obrigado, professora. Aqui, a Natália passou para a gente alguns comentários, né? A Tairene, a Anica, ela diz que ela é da turma de Geografia 2018, da Universidade Federal do Amapá, campus de Oiapoque. Bem-vinda, Tairene. Eu estive na sua cidade em 2019. Amei, atravessei o rio Oiapoque, fui lá no obelisco, claro, tirei fotografia.
Amém, a sua cidade. Muito bem. Tiago, tem uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Por que o excedente hídrico se concentra, em sua maioria, no primeiro trimestre? É da Mariane Machado Camei. Mariane, analisando aquela tabelinha, né, conforme os dados que nós, no caso, compilamos da plataforma Giovanni, a gente consegue perceber que há, nesse momento, período de recarga a partir do mês de novembro. Então, a partir do momento que nós temos uma precipitação maior do que aquilo que nós tínhamos de deficiência, esse excedente hídrico naturalmente vai se concentrar em virtude dessas chuvas prolongadas, que se concentram em sua maioria em novembro, dezembro, janeiro, até o mês de fevereiro. Então, é justamente por conta disso que esse excedente hídrico vai se concentrar muito mais dentro do primeiro trimestre. Mas por que não em dezembro, por que não em novembro? Porque nesse momento o solo ainda não está totalmente carregado. O armazenamento dele ainda não está totalmente completo. Então, até completar tudo isso e ter o excedente, demanda um pouquinho de tempo, tá bom? Então, a gente conseguiu entender aqui dentro desse nosso estudo que esse excedente vai se concentrar normalmente, pelo menos na área que eu pesquisei, na área que a Aline também pesquisou, e o Cláudio também, dentro do primeiro trimestre, tá bom? Sim. Tem uma pergunta aqui para a Aline, é do Fernando Cruz. Quais são as principais características do corpo hídrico do município de Parapuã? Fernando, infelizmente essa informação eu não posso te dizer. O que a gente pôde ver é que, assim, ele está um pouco distante do município. Mas, quanto à questão de características do corpo hídrico, eu não vou conseguir te responder, porque isso daí foi um estudo realizado pelo aquele meu amigo Luiz, que ele disponibilizou para nós aqui, e a gente está fazendo essa comparação. E para fazer um estudo de características, é um pouco complicado, porque quando você vai fazer um estudo de características de um corpo hídrico, você tem que ver várias análises, você tem que ver dinâmicas de ambiente, você tem que ver a questão da hidrologia, você tem que ver as análises, no meu ponto de vista, socioambiental, você não pode ver só um corpo hídrico e você não saber quais são as populações que estão ao redor. Também, nós, na geografia, nós escutamos muito de nossos professores que, ao você analisar um corpo hídrico, você não pode apenas analisar o corpo hídrico, você tem que analisar toda uma bacia, para saber as descargas, para saber quais são, da onde que vem, para onde que vai. Então, assim, explicitamente essa informação eu não conseguiria te dar, porque isso seria, acho que, um trabalho de dissertação para ser feito, que eu indico para quem é de Parapuã. Presta atenção, gente, para quem é um trabalho em tanto para ser feito. Mas tem todos esses estudos, não tem como eu caracterizar algo sem. Eu acho que eu poderia estar dando informações erradas e incompletas, porque é aquilo que eu falei. Depende de dinâmicas, depende da hidrologia, depende de pontos que são monitorados, de qualidade de água. Depende se tem área ripária, se não tem área ripária. Então, é um pouco complicado eu estar repassando isso. A Maria Eduarda dos Santos Sanches, ela faz duas perguntas. Uma é mais da geografia física e uma é mais sobre políticas públicas. Eu vou colocar primeiro essa questão mais física e pergunto tanto para a Aline quanto para o Tiago, e depois das políticas públicas a gente deixa para depois e discute um pouquinho mais. Então, ela pergunta o seguinte: qual o impacto dos excedentes e deficiências no clima? Como eles impactam no clima dessas regiões? Quer começar, amigo? Pode ficar à vontade, Aline. Bom, os impactos do excedente, eu acho que talvez ali não seria impacto, né? Porque isso, ele quer dizer que está sobrando água no sistema, então seria glória, porque realmente isso é sinal que o sistema ele tá andando, que ele está completamente, está tendo toda a geração, desde precipitação,
evapotranspiração. Então, está tendo um ciclo. Bom, o certo seria nós atingirmos todos os meses, talvez, essas CADs, mas ou pelo menos chegar mais próximo, né? Que nem o município de Tupã, é apenas um mês que a gente conseguiu. Então, talvez o impacto seria nós não termos esse excedente, nós não termos água sobrando. Já a deficiência... Professora, quer falar? Pode ir. Não, depois eu peço. Pode concluir, desculpa. Já a deficiência, o próprio nome fala, né? Está faltando água. Então, se faltar água, como é que o ciclo da água ele vai continuar assim? Se no meio do sistema você não tem água. Aliás, você tem até está faltando água. Então, assim, isso pode, talvez o impacto hoje, não seja tão mensurado, não seja algo que a gente consiga, hoje vai estar impactando. Mas a nossa utilização de anos e anos e anos pode vir causar um colapso no sistema. Caso se a gente não tem essa reposição, é só deficiência, pode vir com o tempo vir a colapsar esse sistema. Então, assim, o importante seria nós termos o equilíbrio disso, o equilíbrio dos excedentes, não termos deficiência, mas, né, é impossível, mas pelo menos, assim, diminui um pouco essa questão de, principalmente nesses meses piores, que são os meses de março, a meados de setembro, outubro, pelo menos diminui um pouco essa questão de deficiência no sistema. Eu acredito nisso, mas é aquilo que eu falei, esses trabalhos, eles têm, de cada local e cada região. E cada local e cada região, ela tem as suas peculiaridades. Então, assim, eu não posso... a gente comparou os trabalhos, mas, ao mesmo tempo, a gente lembrou que cada trabalho foi feito num local. No caso de Tupã, uma área totalmente permeabilizada. Já no caso do Tiago, foi num córrego, num corpo hídrico. Então, é uma área que não é nem tanto, mas uma área que não é nem tanto impermeabilizada, ela deveria ter dados muito melhores que a área de Tupã. Então, assim, a gente tenta juntar e tenta fazer algumas análises, mas, assim, é algo assim, quanto mais estudos tiverem, melhor. Mas, no meu caso, o que eu posso dizer a respeito disso, o excedente sempre ia ser ótimo, quer dizer, a água sobrando no sistema, mas a deficiência é a falta. Então, é algo de se preocupar bem. Tiago, você pode colocar, acho que para complementar, tem um gráfico que dá para visualizar bem essa pergunta, né? Quais os impactos de excedentes e deficiências? Então, coloca, por favor, mais no final. Natália, eu vou pedir para que você espelhe a tela novamente, tá? Obrigado. Seria esse aqui, né, professora? Volta. Esse aqui. Não. É o outro que mostra por meses. Volta um pouquinho. Que vai dizer que é janeiro, fevereiro e março que tem chuva. Volta seria esse? Não, é outro. Então, acho que é da Aline. Acho que é da Aline. Tá. Eu acho que é da Aline, sim. O do Cláudio, de Parapuã. Isso. Maria Eduarda, para complementar um pouquinho, vamos observar esse gráfico aqui, excedentes e deficiências. Então, você vê aqui, a Aline coloca de janeiro a setembro. Mas dá para a gente observar que nós temos excedentes janeiro, fevereiro e março. E veja que a precipitação não é tão grande também. Está ali, então, em janeiro, 80 milímetros. Veja que não é muito, né? O que acontece, então? Não sei de onde você é, mas aqui onde nós estamos, a nossa economia, ela se baseia na agropecuária. Nós temos uma estrutura fundiária baseada em pequenas e médias propriedades rurais. Então, o que acontece? Nós estamos numa faixa de latitude tropical.
E como tropicais que somos, então nós temos, por dinâmica climática, 6 meses chuva, 6 meses seca. Verão chuvoso, inverno seco. Nos últimos anos, essa dinâmica de meio a meio, ela vem se alterando. Nós estamos vivendo um momento, uma fase já que vem de alguns anos, que a gente chama de savanização. Então, nós temos mais meses com pouca ou nenhuma chuva do que meses com chuva. E aí, se a gente tem apenas 90 dias no ano com chuva, isso tem um impacto direto sobre a atividade rural. E para o pequeno, isso é muito impactante, porque em 90 dias ele não consegue ter o rendimento que ele precisa para sobreviver da sua atividade o ano inteiro. Ele vai precisar de irrigação, mas a irrigação é cara. E nós não temos políticas públicas municipais, estaduais e federais que estão contemplando e prevendo para a mitigação desse impacto. Então, você imagina, e a outra característica também, quando se fala nessa janela de chuva que diminuiu para 90 dias, então, também tem outro agravante junto com esse fato da redução do tempo. Ela não está sendo mais regular. O mês todo chove ou pega uma área inteira. O que acontece é que ela é muito intermitente. Chove aqui e não chove lá. E quando a gente diz aqui e lá, muitas vezes é no mesmo município. Chove nesse bairro, não chove no outro. Chove nessa cidade que é próxima e não chove na outra. Então, você não tem mais uma regularidade. Esse é o impacto grande. Outra coisa é que muitas vezes vem chuvas muito fortes. Chuvas muito fortes, elas não têm aproveitamento para a agricultura, porque a vazão delas é muito rápida. Ela acaba sendo interessante lá na ponta, nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Mas para a reposição de lençol freático, para vamos dizer assim, a agricultura, principalmente a agricultura de ciclo rápido, que as raízes são mais rasas, essas chuvas fortes, elas não têm um bom aproveitamento. A outra questão também dessa mudança no período chuvoso e na quantidade de chuva é que isso tem um impacto muito direto sobre o volume de água dos rios. Então, nós estamos na bacia do Rio Paraná. E uma bacia hidrográfica, ela é uma rede de pequenos, muito pequenos, médios, até que essa água vai para o rio maior. Então, o que acontece é que esse desmatamento total, mais essas mudanças climáticas, estão secando nascentes, estão secando os pequenos corpos d'água. E quando você fala no plural, as nascentes, os pequenos riachos, quando você olha para eles, é um microcórrego, é uma microbacia. Mas como se trata de um sistema, como diz a Aline, então é esse mais aquele, mais aquele, mais aquele, que são centenas de pequenos riachos que vão levar sua água aos rios de tamanho médio. No nosso caso, o Peixe e o Aguapeí, que, por sua vez, levam menos água no conjunto para o Rio Paraná. Então, isso daí tem uma questão muito impactante também nos transportes aquáticos. O Brasil não usa muito transporte fluvial aqui no Centro-Sul. Isso é mais próprio da Amazônia e lá no Rio São Francisco. Mas nós temos aqui a hidrovia Tietê-Paraná.
E a hidrovia Tietê-Paraná, ela tem uma movimentação significativa. Nós tivemos um caso que a mídia trouxe bastante, principalmente não a mídia corporativa, mas a mídia mais crítica, mais progressista, que foi o seguinte: chegou num ponto crítico tal que teria que suspender a movimentação das embarcações no rio Tietê, que não é longe daqui. Mas acontece que quem mais usa o rio Tietê como hidrovia são as usinas sucroalcooleiras que ficam ali na região de São José do Rio Preto, um pouco mais para o oeste. E eles levam barcaças e mais barcaças de cana, que é mais compensador levar pelas barcaças do que por caminhões. Mas essas barcaças, elas precisam de uma lâmina d'água considerável, porque elas são de grande porte. E a vazão do rio muito baixa, né? Então, o que acontece? Não dava para essas barcaças. E, ao mesmo tempo, teriam as usinas, né, todo um sistema interligado. Nós estamos aqui numa área de grande produção de energia elétrica, grande produção. Então, e essas usinas, elas estão todas interligadas. Então, teria que fechar as comportas para aumentar o volume de água dos rios, para poder garantir a energia elétrica para milhares, milhões de habitantes por aqui, até de Mato Grosso do Sul, pegando todo São José do Rio Preto, que é uma cidade grande, e assim por diante. Mas, então, essa é uma medida técnica, mas, com o lobby dos usineiros, isso não foi feito. Então, as comportas estão abertas para que a água desça, tenha o volume necessário para as barcaças passarem. Está previsto que este ano, por causa de efeito de laninha, nós teremos seca no período regular de chuva. Então, imagina, seca no período regular de chuva, se somando a meses anteriores com pouca chuva e a meses posteriores com pouca chuva. Então, sim, o volume das represas, ele vai baixar mais ainda. Então, para privilegiar os segmentos econômicos que têm lobby político, para privilegiar, toda uma população corre risco de ter que fazer racionamento de energia. Algumas cidades já chegaram a fazer, aqui para nós ainda não, mas está previsto que sim. Há uma termoelétrica que tem em Três Lagoas, que fica mais ou menos a 200 e poucos quilômetros daqui, e que essa termoelétrica compõe o complexo energético de Urubupungá. Ela funciona com o gás natural que vem da Bolívia, o gasoduto Brasil-Bolívia. Ela está operando, só que é uma energia mais cara. Ela é adicionada à rede geral. Então, isso tudo também se reflete em aumento das tarifas de energia elétrica. Então, mexeu nessa questão aqui de deficiência hídrica, você mexe em toda organização produtiva. Lá na agricultura, a dificuldade, então, da irrigação e tudo mais, isso provoca mais saída da população do campo. E não é só a falta de chuva, nós estamos falando da água, mas tem também a temperatura. Nos últimos anos, nós estamos batendo recorde de aumento de temperatura. E mesmo que se coloque água, que se amenize a falta de água para a planta, mas uma temperatura mais elevada, ela vai interferir na floração. E a florzinha tem dificuldade para transformar em fruto.
Então, nós já estamos vendo as plantas abortarem, então a colheita acaba diminuindo. Muitas vezes, não só por falta de água, mas também pelas temperaturas elevadas. Então, é um impacto grande. E segundo o IPCC, o último relatório, que foi publicado agora no mês de agosto, neste momento, em termos de mudanças climáticas no planeta Terra, nesta fase atual, o centro-sudeste da América do Sul é o mais impactado em termos de globo terrestre. Vocês lembram que algum tempo atrás se ouvia falar tanto de degelo das calotas polares? No momento, nós estamos aqui nessa parte mais impactada. E é aqui, no centro-sudeste da América do Sul, que nós temos 70% da população desse subcontinente e 70% do PIB. Então, você imagina, a tendência, as previsões e as projeções é que isso continue para os próximos anos. Então, você imagina o que isso representa em termos de impacto demográfico, população que precisa sair, o pouco que tem precisa sair do campo, né? Impacto das indústrias. Na minha cidade aqui, o prefeito falou a semana passada que uma indústria precisou pedir para ele, de emergência, um caminhão-pipa. Imagina, uma indústria não pode sobreviver dependendo de caminhão-pipa da prefeitura. Claro que o prefeito fez isso com urgência, mas isso é uma emergência. Então, você vê que começa a acontecer também migração de indústria. E junto com a migração de indústria, e esse não é um fenômeno de 2021, é um fenômeno que já vem acontecendo, né? Então, vai para áreas, principalmente para o sul, onde tem menos impacto dessas mudanças climáticas, assim. Então, isso tudo, você tem alteração também no sistema de emprego, né? Que já se soma à questão da inteligência artificial, da robotização. Então, essas questões aqui são questões importantes, porque elas têm a ver mesmo com o nosso futuro comum, né? E aí vem a outra pergunta. Inclusive, eu até queria levantar também, professora, porque, assim, como você disse, das chuvas fortes. Se você pensar em chuvas fortes num centro urbano, se esse centro ele não tem áreas para infiltração, o que acontece? A água bate e ela vai escoar. Se ela não tem, na região, não tem canais de drenagem, o que acontece? Alagamentos, problemas com água. Junto com os problemas com água vem o quê? Problemas de saúde, de veiculação hídrica. Então, assim, o excesso de chuva também na cidade não é bom. Se você não tem áreas de infiltração, ela pode ocasionar um problema enorme. E é o que acontece na maioria das cidades aqui da nossa região, né? No caso de Adamantina, isso não foge à regra. Nós temos inúmeras áreas aqui, quando nós temos essas chuvas, como a professora mencionou, mal distribuídas, elas acabam detonando essas regiões com processos erosivos e tudo mais. Inclusive, esse córrego do Rancho, do qual a gente trouxe dentro da pesquisa, inúmeras dessas nascentes, elas se concentram na área urbana da cidade. Muitas delas praticamente inexistem, né? E quando você tem uma chuva muito forte, onde é que vai se concentrar a maior parte desse escoamento? Onde era a área dessa nascente, onde era a parte mais baixa da cidade. E é isso que acaba muitas vezes prejudicando todo esse andamento que nós estávamos comentando agora. Sim. Aline, desculpa, eu te cortei, Aline, perdão. Não, imagina, aqui estamos todos juntos. E assim, dando já o link para a questão que fizeram a respeito das políticas públicas, eu acredito assim que para a área hídrica nós deveríamos ter uma política pública específica, como específica para a educação ambiental, políticas municipais, nós estamos olhando com a interdisciplinaridade, porque não tem como você só falar da água e você não falar do meio ambiente, mas é preciso a gente
desenvolver ações, porque o que eu vejo muito em documentos oficiais, agora, por exemplo, São Paulo lançou o PAN-Clima, e eu analisando o PAN-Clima, eu vejo assim que eles falam muito sobre mitigação, sobre adaptação, mas e evitar o impacto? É isso que nós temos, a emergência, a gente não pode deixar só para nossas crianças crescerem com essa questão da educação e a gente continuar a desmatar, a continuar a poluir nossos recursos hídricos. Eu acho que, como a professora disse, é emergência. Se nós deixarmos para começar a fazer, efetuar, cobrar, por exemplo, o que eu, como cidadão, eu posso fazer? Eu posso cobrar meu prefeito para que ele crie políticas públicas municipais, eu posso cobrar ele, os vereadores, cobrar prefeito, cobrar que nossas escolas elas comecem a ter mais, cobrar, por exemplo, membros, nós temos conselhos de meio ambiente, tem que ser criado conselhos de recursos hídricos, é muito importante. E todos Temos esses os comitês das bacias, inclusive. Os comitês, participação da população, tem que ter, se não houver essa pressão, se não houver essa entrada, e a gente não pensar só em mitigação e adaptação, a gente pensar em prevenir esse impacto. Eu sei que tem certas coisas que já não tem mais como, mas tem muitas ações que a gente pode fazer para prevenir, né? E pensar também na adaptação, porque também vai ser algo que não vai ter como correr, tem muitas coisas que não tem mais como correr, a gente tem como remediar, mas eu acho que é muito importante ter toda essa questão, a gente não só pensar em adaptar e mitigar, como a gente ter ação desde já, cobrando nossos vereadores, cobrando nossos políticos, cobrando o nosso comitê, pedindo ações para que entendendo também como é todo esse percurso. Então, assim, as políticas, elas podem ajudar a mitigar? Com certeza. Elas podem, elas devem, né? Mas eu acredito que não só ajudar a mitigar, como aquilo que eu falo. Eu acho que as políticas, elas têm que agir já pensando em evitar esse impacto. O que já está impactado, aí sim, remediar, ou então fazer prognósticos para minimizar. Mas o mais urgente agora é a gente evitar esses impactos, evitar a continuidade desses impactos. Aline, perdão, falar. professora, pode falar. Não, é só citando uma situação que a Aline até mencionou, o livro do professor Piroli, né? Nós tivemos recentemente aula com ele, e até uma coisa muito interessante, a gente está falando muito sobre essa questão do escoamento de água e tudo mais, da infiltração, e a gente fala das políticas públicas, mas é muito legal também a gente levar em consideração que nós também somos peça fundamental nisso tudo. É muito comum a gente olhar dentro das nossas casas e ver todas as superfícies do nosso terreno, tudo concretado, tudo impermeabilizado, com um ralo no fundo do quintal. Então, assim, olha a nossa própria casa, se a gente deixasse pelo menos 20% de área livre para que a água pudesse infiltrar ali, cada casa, se deixasse isso, pelo menos dentro da sua residência, olha quanto que isso já não iria minimizar esses impactos. Mas o que a gente vê nos últimos tempos é o quê? As pessoas cada vez mais impermeabilizando o solo, eu quero uma calçada limpa, não quero árvore na frente, eu não quero nada, e aí, uma hora o clima, uma hora o meio ambiente vai cobrar a sua parte. E é o que a gente está passando a todo momento. Haja visto que a gente tem vivenciado com as tempestades de areia aí que a gente comentava, eu e a Aline, esses dias. Então, assim, é algo que os mais novos provavelmente falam assim, eu nunca vi isso, os mais velhos também, mas tá chegando, talvez essa perspectiva que a professora tinha falado de mudança climática, acho que o professor Pablo, do qual a Aline mencionou no início da nossa mesa, ele até comentava muito, nós não vivemos mais já um momento de mudança climática, mas sim de emergência climática, né? Tudo isso que a gente apregoava durante muito tempo, que vai mudar, já mudou. A gente já está num cenário que a gente precisa reverter a todo custo. E não é fácil, é difícil. Entram as políticas públicas, entram as pessoas, mas não é uma coisa fácil. É uma coisa que demanda muito tempo, demanda muito estudo, mas precisa ser feito, precisa começar, de todo modo. Desculpa, professora, eu cortei a senhora. Fica sossegado. Eu quero acrescentar aqui o seguinte, acho que as pessoas estão assustadas, né? Acho que as pessoas perceberam. E o que a Aline coloca, cobrar.
cobrar, e os mecanismos que a gente tem, ela cita, Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? E outros tantos. Agora, há também uma questão muito importante, que é o conhecimento técnico. Uma pequena cidade, como ela pode fazer isso? Muitas vezes o prefeito, ele tem uma escolaridade mínima. A prefeitura tem dificuldade para compor o seu secretariado ou um corpo técnico multidisciplinar. Então, é uma questão que pega todo mundo. Então, começa a se pensar, vem a outra pergunta ali da Maria Eduarda, que é a questão: o que fazer para mitigar? Então, como é uma questão, vamos abrir aspas aí, democrática, que atinge pobre, rico, oeste, leste, norte, sul, essa região, a outra região, né? Então, a solução, ela tem que ser, assim, dialética. Ela tanto tem que ser local, como ela tem que ser regional, nacional e mundial. Olha, por exemplo, a COP26, que está se encerrando hoje. São grandes questões. Os governos que assumiram o compromisso, eles terão aí que voltar para os seus países e prover recursos, instrumentalizar a universidade, não é? Então, tem os ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, as empresas, os governos, as escolas. Nós estamos num momento do Brasil, em termos ambientais, não poderia ser pior, porque nós estamos tendo, na prática, as alterações meteorológicas, as alterações climáticas, e nós temos um governo federal que age absurdamente ao contrário. E alguns estados também, o nosso particularmente, é um desmonte das instituições públicas que estão instrumentalizadas para dar essas respostas tecnológicas. Então, isso é muito importante também, né? E na escala do lugar também. Então, o conhecimento técnico, uma ação mais orquestrada por meio de consórcios municipais. Então, por exemplo, trazendo aqui para o PGEA, que nós três fazemos parte, a professora Angélica que coordena, e outras pessoas que estão aqui participando também. Então, pelo PGEA, nós estamos tentando fazer alguma coisa no sentido de criar uma rede de cooperação entre esses municípios, e nossa porta de entrada tem sido os conselhos municipais de meio ambiente. Ontem nós fizemos o segundo encontro para fortalecer essa rede. E, trazendo para o estado de São Paulo, nós temos aqui uma política pública estadual que se chama ICMS Verde. Esse dinheiro é uma parte do recurso do ICMS que pode voltar para os municípios desde que eles entrem com o projeto. Agora, por que muitos municípios não entram com o projeto? Porque falta um corpo técnico para elaborá-lo. Então, olha a importância da gente chegar, né? A professora Angélica, ela começa agora, acho que junto com o professor Piroli, se eu não me engano, né? Ela começa a fazer parte também de um outro grupo ligado a essa questão dos recursos hídricos. Nós temos uma Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, independente da Secretaria da Agricultura e da Secretaria do Meio Ambiente. Quando você olha a relação de projetos aprovados, aquela bacia que a Aline mostrou no mapa, que é a bacia do Peixe Aguapeí, que são 54 municípios, porque não é só a Nova Alta Paulista, pega também a Noroeste, são 54. Quantos projetos foram aprovados e executados aqui? Quase nenhum. Então, vocês vejam que há uma distância muito grande. Aquilo que nós falamos lá atrás, que o próprio Estado, ele acaba contribuindo
para que as desigualdades regionais elas se tornem mais fortes, elas se tornem mais acentuadas. E quando, na verdade, é exatamente aquelas áreas que têm menos condição técnica, tecnológica, né? Essas áreas é que têm que ser mais instrumentalizadas. Nós temos uma vulnerabilidade ambiental muito grande por aqui. Então, vocês vejam que, aí voltando, né, nas políticas públicas, a gente precisa pensar em várias dimensões. Existe uma dimensão do cidadão que se trata, Max Weber falava disso, né? A ação social. Então, existe uma ação do cidadão, que é a incorporação de hábitos e atitudes responsáveis, e isso é um acordo tácito, quando todo mundo tem essa consciência, não precisa ter um programa e ninguém cobrar. Então, eu vou escolher produtos que sejam produzidos mais próximo de mim, né? Um exemplo que a gente costuma dar, por exemplo, é o bacalhau. É uma delícia o bacalhau, mas ele é pescado por meio de extrativismo animal. Ele é pescado lá no Mar do Norte, como ele precisa de ser desidratado e salgado manualmente, não tem máquina para desidratar e salgar ainda com eficiência, então ele é levado para a China há muito tempo. Ele é levado para a China, que o sul da China está na faixa tropical, tem temperaturas elevadas, tem horas de 10 a 12 horas por dia de luz, mão de obra barata, e ali, então, faz todo o trabalho. E da China, ele ganha todos os continentes, todos os países. Então, veja, um pedaço de bacalhau, ele tem ali muita energia, muita emissão de CO2. Olha esses navios do Mar do Norte para a China e vou pegar o Brasil como roteiro. Então, vocês já pensaram o tanto de milhas marítimas, o tanto de queima de petróleo? Então, é preciso mudar os nossos hábitos. Puxa, aqui em Panorama, a 100 quilômetros de nós, tem criação de tilápia, criação comercial. Então, é preciso começar a mudar os nossos hábitos, adquirir aquilo que está mais próximo de nós, que viajou menos, que emitiu menos CO2. A questão das embalagens, a questão do lixo, a questão das máscaras, que a gente descarta. E aí, não só a maior parte desse material, né? Olha, a K95, que maravilha, é a que mais protege. Mas a hora que você descarta, ela tem dificuldade de se decompor. Além do que, então, vai acabar sendo levada pelo vento, pela enxurrada, vai para o rio, vai para o mar, lá é o grande repositório. Aí, as aves marinhas vão entrar ali, vão pegar aquele elástico e ficar aqui. Então, primeiro, olha a mudança de hábito. Primeiro, diminuir tudo que é impacto, o mais possível substituir. No caso e coisas simples às vezes, né? No caso das máscaras, se você precisa mesmo descartar, corta o elástico, para que não fique aquela argola e que não entre aí no pescoço de uma ave, né? Mas, lembrando, o consumo domiciliar, ele é o menos impactante. 80% do consumo de água é feito pela grande agricultura. 80%. Depois é a indústria, nos processos produtivos que usam água. Depois o cidadão. E é preciso também a gente começar a pensar com urgência a questão de recomposição de vegetação, recomposição da biodiversidade. Recomposição, então aí vem o termo de plantar água, né? Plantar água. Então, por quê? Porque é preciso
com urgência, basta aplicar o Código Florestal. Olha como você pensa em coisa estratosférica, na verdade já está codificado, já faz parte do corpo de legislação, do corpo de leis. É que nós somos expert e não cumpri-las. Então, é aplicar o Código Florestal no mínimo 50 metros de raio, 100 metros de diâmetro, para que essas nascentes possam fazer o seu ciclo e voltar a colocar água. É revitalização dos corpos d'água. E isso se faz com reflorestamento. E isso, reflorestamento, se faz com políticas públicas. Né? Então, é todo um conjunto, é uma mudança de paradigma, é atitude, é ação, são ações coordenadas, é um esforço de muitos, né? E assim por diante. Tem uma pergunta aqui para vocês da Glória Miller. Ela pergunta se existe mapeamento da exploração do solo na região. E ela mesma pergunta se a gente tem plantação de eucalipto por aqui por perto. Mapeamento de exploração do solo. Mapeamento de exploração do solo, professor, eu confesso que eu não saberia te responder, mas eu me recordo que numa das dissertações que eu analiso da Carol Bugalho, que foi orientando do professor Piroli, ela trata do uso e ocupação do solo justamente nessa região que eu estou analisando, que é o Córrego do Rancho. Então, assim, eu sei que existem algumas dissertações, algumas teses que tratam de lugares específicos, mas da região como um todo, acredito que não sei se a Aline pode ou conhece, ou a senhora também, professora, que pesquisou essa região, se a senhora conhece alguma outra, mas eu conheci de pontos específicos, não da região como um todo. Eu também não encontrei nenhum documento que analise a região como um todo, de mapeamento. O que a gente encontra muito é assim, uso e ocupação do solo, geralmente em documentos como plano de bacia, relatórios Justamente. também, os relatórios, eles trazem alguns tipos de uso, eles trazem também questão de erosão, mas, assim, especificamente um mapeamento, o que é possível encontrar, realmente, como o Thiago disse, são estudos um pouco caros, algo que delonga muito tempo. Então, geralmente, esses estudos a gente encontra muito em repositórios de universidades. Às vezes, e assim, no caso, seria repositório, mas em determinadas localidades, não como um todo. Também não vou falar que não totalmente existe, porque às vezes, né, se tiver alguém presente que saiba que existe, a gente nunca tem contato de tudo. Mas o que eu falei, eu também não conheço. Conhecimento, realmente, são alguns estudos, inclusive estudos feitos para planos de bacia, datados, geralmente, às vezes, de 2016, 2015, que nem nosso plano de bacia aqui, a última revisão dele foi 2015, mais ou menos, e foi lançado em 2016. Então, o que tem de estudos em cima de água, em cima de questão de desmatamento, uso e ocupação, a gente encontra muito dentro desses documentos oficiais das bacias, plano de bacia, relatório de situação, mas, assim, em si, de mapeamento, e nós temos, sim, plantação de eucalipto aqui em Tupã, mas assim, são fragmentos, não é a cidade inteira que é tomada por isso. Aqui nós temos muita cultura do amendoim, aqui é muito forte o amendoim em Tupã, tem um pouco, mas não chega a ser assim, que cuida muito. E o uso, ocupação aqui na nossa bacia é muito voltada para comércio, agricultura, como disse a professora, agronegócio, por exemplo, Marília é muito forte agronegócio. Então, vai depender do município, mas o forte mesmo na bacia Aguapeí, segundo consta nos planos, é voltada para comércio e serviços. E depois vem a agricultura e a questão do agronegócio, né?
Então, existem esses tipos de atividades aqui. Só complementando, Glória, eu acredito que o Elias comentou aí abaixo a respeito da sua pergunta, né? O plano de bacias tem sim, que eu lembro que nós analisamos, tanto eu como a Aline, e é importante, caso você queira realizar uma análise dessas situações, nos próprios sites dos comitês você vai encontrar, no comitê do Guape Peixe, no comitê do Alto, do Baixo Paranapanema, com certeza você vai encontrar esses dados, né, em relação à ocupação do solo. Então, assim, eu acho que esse documento mais oficial o documento mais apropriado que você vai encontrar a respeito disso. Agora, estudos é como a gente falou. Eu conheço alguns específicos da área que eu pretendo analisar. Tá? Eu confesso que eu não sei se tem algum estudo específico da área como um todo, mas mais os documentos oficiais mesmo. Com relação aqui à Damantina, aqui a gente também tem plantações assim, de eucalipto, mas são coisas pequenas também, normalmente dentro da área de um pequeno produtor. Não é uma coisa assim tão exagerada. Aqui o que predomina muito aqui é o plantio da cana-de-açúcar também. Então, acho que, assim tanto quanto a Aline comentou, o que predomina aqui bastante é a questão da agricultura e, naturalmente, da pecuária também. Não sei de onde é a Glória, né? Mas eucalipto, aqui no estado de São Paulo, pelo menos aqui no oeste, não é uma atividade forte. Ele é forte, está perto de nós, mas ele é forte no Mato Grosso do Sul, que faz parte de um plano de zoneamento do Mato Grosso do Sul, que a região leste ela se revitalizou a partir do eucalipto. E ali tem algumas papeleiras, né? A Fibre, a maior delas, agora também está se instalando um pouco mais à frente, em Ribas do Rio Pardo, já perto da capital Campo Grande. Então, isso é muito forte, faz parte do plano de zoneamento do estado do Mato Grosso do Sul. No oeste, o Pantanal, no leste, aí, o eucalipto, né? Com relação aqui a mapeamento e exploração do uso do solo, nós temos uma Secretaria de Agricultura, ela tem um órgão chamado CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Todos os municípios têm as casas da agricultura. E pela municipalização da agricultura, então, é uma parceria entre o Estado e as prefeituras municipais. Esse zoneamento tem, estudos técnicos tem, o que nos falta é a vontade política de fazê-los funcionar. E, principalmente, de cuidar, de colocar esse zoneamento, de colocar essa disponibilização técnica mais consistente a serviço do pequeno. É isso que nos falta. Pelo contrário, esses órgãos que tanto prestaram serviço, eles já há uns bons anos, eles estão sendo desmontados. Então, o pequeno, diante de toda essa vulnerabilidade climática, ele está também numa vulnerabilidade política também. Então, é isso que a gente vem aqui assistindo. Então, esse mapeamento existe, né? Tem bons estudos técnicos, tem o Instituto Agronômico de Campinas, tem a Agência Paulista de Tecnologia para o Agronegócio, tem a CAT, né? Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, é um órgão de extensão, tem, mas não tem recurso, mas não tem reposição de funcionário que se aposenta. Então, aí você vê que vai minguando. Os que ficam, eles são exatamente da resistência, né? Professora, só fazendo um adendo aqui, olha como que é ótimo essa questão da tecnologia, né? O professor José Aparecido Santos também está acompanhando aqui a nossa mesa, e ele já mandou mensagem aqui para mim, falou assim, Thiago, tem sim no plano de bacias, né? Inclusive, ele também fez um estudo sobre o córrego do Rancho, também sobre o uso e ocupação daquela região. Então, respondendo aí, complementando a pergunta da Glória, né, que acabou de fazer. Então, existe sim o professor José Aparecido dos Santos, depois você pode procurar aí nos repositórios institucionais,
tem uma pesquisa que ele realizou também sobre o córrego do Rancho, e ele também acabou confirmando aqui sim, que existe no plano de bacias, tá? Então, tecnologia aí nos ajuda muito numa hora dessa. Ele já mandou aqui para mim pelo WhatsApp, eu vou ter sim. Ai, ai. Os planos de bacia, eles são praticamente uma agenda da bacia, né? Então, caso Justamente. vocês queiram entender um pouco a bacia, procurem os planos da bacia onde vocês estejam inseridos. Todos os trabalhos, geralmente eles têm que ter a base no plano, porque é o plano que vai tá demonstrando, né, através de estudos feitos, não é de um dia para o outro que se faz um plano. Então, tem reuniões, tem estudos a campo, coisas que, infelizmente, nós não conseguimos fazer por completo, a não ser quando tem por trás, como a própria professora disse, né, incentivos, aí é muito mais fácil. Então, eu indico que o início de todos os estudos que vocês façam em cima de uma bacia, em cima dos planos, né? Desde o relatório, que nem no caso do Água Peixe Peixe, a gente tem o relatório zero, que foi o primeiro, que ele traz toda a questão de morfologia da bacia, estudos históricos, tudo mais, e depois vem o próprio, em si, um plano da bacia. Então, é a agenda da bacia. Então, lá vocês podem encontrar todos os mapas, todos os estudos e referências relacionados à bacia. Muito bem, eu acho que nós conseguimos responder as perguntas. Nós já estamos aqui com 1h40, né? E acho que agora, se não tiver mais perguntas, então nós vamos finalizando. Eu acho que tem uma última para terminar aqui, tem uma que foi agora mesmo. Ele já está terminando, gente, só a última. É caso a Glória Miller, né? É caso de pedir para o Ministério Público chamar representantes dos municípios. É tirar a direção de urgência, né? Isso. Eu acho que ela comentava a fala da senhora naquele momento. Sim, sim. Acho que, Natália, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa mesa, agradecendo mais uma vez os organizadores, essa belíssima oportunidade, agradecendo todos os grupos de pesquisa aí da Unesp de Tupã, que proporcionam, que dão suporte, ao pessoal de suporte que não aparece, mas que é fundamental, aos palestrantes, aos debatedores, aos participantes que fecham aí esse circuito para que as coisas aconteçam. Muito obrigado, Tiago, muito obrigada, Aline, muito obrigada a todos e tenhamos um bom encerramento de congresso hoje à noite. Obrigado, professora. Então, gostaria também de agradecer aí o convite, né? Participar junto com a Aline, com a senhora, mais uma vez, e agradecer a todos que nos acompanharam aí até agora. Foi um prazer, repito aí novamente, estar participando com vocês duas. Muito obrigada. Tchau, tchau, então. Obrigada. Até.